Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Eu aqui, pastor Alex, da comunidade Vida Church, aqui de Itajaí, no Santa Regina, e você aí, na sua casa, no teu trabalho, tomando um cafezinho, talvez, né? Mas então, juntos para mais um momento de leitura da palavra de Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então vamos orar então, rapidinho. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento que teremos de leitura da palavra. Eu glorifico a Ti, Pai, porque Tu és o Santo, Rei, poderoso Deus, aquele que nos auxilia, aquele que nos dá a direção e que mostra o caminho que devemos andar. Pai, entrego a Ti todas as nossas orações, a leitura da palavra, o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Os ímpios fogem, Provérbios 28, capítulo 1. Capítulo 28, versículo 1. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Pela transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por um homem prudente a sua continuidade será prolongada. Aqui ele fala dos príncipes. Se a gente for ler o livro de Reis, a gente vê trocando de reinado o tempo todo, né? É aquela coisa assim, ó. Por quê? Por causa da impiedade. Porém, o homem entendido, ou seja, o homem do conhecimento, da sabedoria do céu, a continuidade, o tempo dele é prolongado ali. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa, que causa a falta de alimento. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém, os que guardam a lei contendem com eles. A gente vê isso no Novo Testamento. A gente vê isso, a luta que é dos discípulos de Jesus para poderem é, explanar e falar sobre Cristo contra os judaizantes, contra os judeus que ainda regem uma lei que não é abençoada. Ela foi abençoada, ela é boa, mas ela deixou de ser por causa da atitude dos homens. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Olha que legal isso. É um complemento do versículo 4. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o dos caminhos perversos anda, ainda que seja rico. Melhor é o pobre que anda de forma honesta, reta, em direção ao céu, do que um homem injusto, um homem cheio de ganância, mesmo que seja, e perverso, mesmo que seja rico. A gente tem que entender algumas coisas daquela época, né? Naquela época se vivia ainda meritocracia, se vivia ainda aquilo que você tem e o que você pode dar, né? Porém, não é a riqueza que nos faz estar na presença de Deus, mas sim a nossa entrega e permanência diante dele, não é? Continuando aqui, o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro do desregrado envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com usura, ou seja, com força, com deslealdade e ganância, ajunta-os. Para o que se compadece do pobre, fica meio assim, né? Aquele que faz dessa forma, ele acaba sendo punido. Porém, aquele que se compadece do pobre, não. É mais ou menos assim. O que desvia os seus olhos para ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha isso aqui, cara. O que desvia os seus ouvidos para ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquela época ainda vivia a lei. Quando fala desvia, é aquele que não escuta. Aquele que não queria viver daquela forma, porque a lei naquele momento ainda eram as direções de Deus, não deixaram de ser. E eu vou explicar isso um pouco mais claro no final. Vamos lá? O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Mas os bons herdarão o bem.
O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. O homem rico tem a sabedoria do seu dinheiro, mas o pobre que é sábio do céu, ele o examina, ou seja, ele o tem, o tem entendimento. Quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que confessar o seu pecado e deixar, alcançará misericórdia. Olha que legal. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece seu coração cairá no mal. Como leão rugidor, o urso faminto, assim é um ímpio que domina sobre o povo. O príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolonga seus dias. Você é avarento? Você é amante do dinheiro? Hã? Eu gosto de dinheiro, mas eu não o amo. A gente tem que ter clareza nisso, né? Eu amo a minha esposa. Primeiro eu amo a Deus, a Cristo. Depois eu amo a minha esposa e meus filhos. E assim sucessivamente. Mas primeiro é Deus. O príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolonga seus dias. O homem carregado de sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova. Ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. Sabe o que é prevaricar, né? Deixar de cumprir a lei. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. Aqui, o homem gozará depois mais amizade, está dizendo, o homem se fartará de alegria. Esse o significado. O que rouba o seu próprio pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. Jesus. O orgulhoso de coração levanta contenda, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem, os justos se multiplicam. Vocês conseguem entender? Quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem, os justos se multiplicam. Quando quem perece? Os ímpios. Amém? Voltando a falar sobre, eu falei um pouquinho sobre a lei. A lei que não foi extinta é a lei primordial, a lei principal, que são os 10 mandamentos que o Senhor deixou. E mais um, né? 10 mandamentos que o Senhor Deus, nosso Deus, deixou, né? E mais um, que é o mandamento que o Senhor Jesus mesmo disse com a boca dele, que só um mandamento vos dou, que ama o seu irmão como a ti mesmo, né? Então, esses mandamentos ainda prevalecem sobre a nossa vida. Esses mandamentos fazem parte da nossa vida, porque eles são atitudes de quem vive a graça. Lógico que nós não vamos conseguir cumprir todos eles. Se fosse possível, Deus não tinha descido à terra em forma de Cristo para poder nos salvar. Se fosse possível, seria assim. Mas sabemos que temos que
permanecer buscando com ousadia como a do leão o tempo todo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Não se esqueçam que hoje à noite começa a arrecadação de água, alimento não perecível, roupas, isso já tem, lá no Rio Grande do Sul já tem bastante, mas água é um problema sério, de água lá no Rio Grande do Sul. Eu queria convidar você para hoje, a partir das 19 horas ali na comunidade Vida Church, amanhã a partir das 19h30, sábado a partir das 15 e, e domingo a partir das 18 horas. Amém? Conto com a sua ajuda para podermos ajudar os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Mas antes de orar, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o like, compartilhe com seus irmãos, é, é, faça um comentário. Eu vou pedir para você, faça um comentário. Se você gostou, se você não gostou, se tem algo que você gostaria de entender melhor, se você está com um problema e quer uma palavra, quando eu falo que é uma palavra, que é um conselho mediante a palavra de Deus, escreve lá, pastor, quero um conselho. E deixa teu WhatsApp. Eu prometo para você que o mais breve possível eu entrarei em contato para poder te responder. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então para encerrar. Pai, muito obrigado por esse tempo de leitura, muito obrigado por esse tempo de conhecimento da palavra. Eu quero engrandecê-lo, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã, pela vida de cada um que irá nos ouvir, pela vida de cada jovem, cada criança, pela vida das famílias. E quero te pedir, Pai, que entre com a tua mão poderosa lá no Rio Grande do Sul, na vida daqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo naquele lugar. Pai, eu quero te agradecer pela nossa vida e porque o Senhor responde às nossas orações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.